Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estava eu na cidade de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por grandes e alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo 2, versículo 2, para a gente completar. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Neemias, capítulo 2, versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Irmãos, para os irmãos poderem sentar. Irmãos, é uma palavra muito tocante, essa palavra do livro de Neemias. A gente vê que Neemias, ele era um copeiro na fortaleza de Suzã. Alguém que era um judeu que não estava morando em Israel. Alguém que estava numa fortaleza, no palácio do rei. Ele estava protegido, ele tinha uma vida confortável, ele exercia uma função que na época era uma função muito boa. Ele era o copeiro do rei. Nos dias de hoje, ser copeiro é uma profissão que muitas pessoas não dão valor. A gente perguntar, quem quer ser copeiro, poucos hoje em dia quer ser copeiro, nem se estuda para ser copeiro, se aprende com outro copeiro. Mas naquela época não era assim. Era uma profissão de muito valor. Porque o copeiro, ele era a pessoa que estava em contato direto com o rei. Ou seja, Neemias, ele tinha naquela época, no palácio do rei, uma posição de destaque, uma posição de honra. Tudo que o rei comia, ele provava antes, para depois o rei comer. Então, olha bem a confiança que o rei tinha em Neemias. E a gente vê que um belo dia, Neemias lá na fortaleza de Suzã, ele vê chegando alguns dos seus irmãos de Israel. E Neemias, o que ele faz? Ele para dos seus irmãos, que a Bíblia cita, que é Hanani, e pergunta: olha, como é que está a situação lá em Israel? Eu fiquei sabendo que Israel foi atacado, que Israel sofreu um ataque, que Israel perdeu a guerra. E os irmãos entendem que naquela época a informação não anda na velocidade que anda nos dias de hoje. Hoje algo acontece do outro lado do mundo, em alguns segundos, pegando o seu celular, você vai saber o que está acontecendo. Mas naquela época não. Naquela época um fato, para chegar ao conhecimento em um determinado lugar, demorava dias, semanas, meses, talvez até anos. E Neemias, o que Neemias faz? Olha, está chegando alguém na minha terra, vou lá. E perguntou: estou sabendo que Israel sofreu um ataque, como que estão as coisas? E Hanani vira para ele e fala: olha só, os muros estão fundidos, os portões foram queimados a fogo, e aqueles que escaparam dos soldados estão vivendo nas províncias, ou seja, nem era em Israel, estão vivendo nas províncias, ou seja, era
Isaac para Quirapanema, com Maputo, estava escondidinho na roça, no meio do mato, lá com medo de morrer. O que foi que ele disse? Olha, estão nas províncias, mas estão vivendo em completa miséria, passando necessidade, passando fome, passando sede, sentindo frio. Neemias estava numa situação muito boa, ele precisava se importar com os seus irmãos? De forma nenhuma. Mas aqui a gente vê aonde que o Espírito Santo de Deus trabalha. Entenda, irmãos, que Deus ele não desce do seu trono para poder abençoar pessoas, mas ele usa pessoas para poder abençoar pessoas. Aleluia. Ou seja, Deus ele vai usar cada um de nós para abençoar outras pessoas, assim como vai usar pessoas para poder nos abençoar. E assim, Deus tocou no coração de Neemias. A gente vê que Neemias ele fala que quando ele recebeu essa notícia, ele se recolheu e ele chorou e lamentou por alguns dias. E Neemias, o que acontece após esse período de tristeza, de choro, de oração, e a gente vê que Neemias ele fala que ele recebeu essa notícia no mês de Kislev. Kislev, se a gente for comparar com o nosso calendário, que é o calendário romano, ele começa no meio do mês de março e termina no meio do mês de abril. E o que acontece? A Bíblia também fala que ele orou até o mês de Nissan. Nissan ele vai equivaler a mais ou menos o mês de dezembro. Então, irmãos, quando a gente analisa essas palavras, a gente parece com aquela sensação que tudo aconteceu instantaneamente, E Neemias recebeu a notícia, Neemias chorou, Neemias orou, e Deus atendeu, e tudo começou a acontecer. Mas não foi bem assim. Ele mesmo fala que ele recebeu a notícia no mês de Kislev, e ele orou até o mês de Nissan. Ou seja, ele orou e jejuou por 9 meses. E muitas vezes, nós fazemos uma campanha aí de 7 semanas, agradecemos na oitava e queremos receber a nossa bênção. Vamos para o monte, oramos 2, 3, 4 elos no monte, a gente já quer também receber a nossa bênção. Os irmãos entendam como que a natureza das pessoas do dia de hoje é uma natureza de impaciência. Ou seja, muitas vezes nós queremos o que? Tudo para ontem, mas também porque vivemos numa era em que vivemos num mundo globalizado, em que tudo corre muito rápido. Mas a gente entende o quê? Que o tempo cronos do homem, ele não é o tempo kairos de Deus. Que as coisas acontecem quando existe um encontro do tempo de Deus com o tempo do homem. E esse tempo não é o nosso tempo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. Ele é o tempo de Deus. A gente vê que Neemias, ele começou a tocar lá no coração de Deus. Ele, por 9 meses, ele orou, ele jejuou, ele se lamentou. Irmãos, eu confesso, que a pessoa pegar um dia de jejum não é muito fácil. Mas você pegar 2, também não é muito fácil, mas você releva. Mas você imagina a pessoa todos os dias ele jejuar. Todos os dias, 9 meses. Esses 9 meses, todo dia orando. Acredito que orar, pelo menos para mim, é muito mais fácil do que jejuar. Até porque eu oro todos os dias e mais de uma vez no dia. Acredito que os irmãos também fazem isso. Mas jejuar a gente não faz. Eu, a última vez que eu tentei jejuar por mais de um dia, no último dia, eu inclusive passei mal. Eu parei na UPA com a pressão alta. Então eu vejo que não é algo tão fácil. Mas aqui a gente vê esse homem dizendo que jejuou todos os dias por 9 meses. Que a tristeza não saiu do coração dele por 9 meses. Que ele chorou pelos seus irmãos por 9 meses. Entenda, irmãos, que ele estava na fortaleza e ele nem conhecia pessoalmente os seus irmãos. Ou seja, ele
Não, mas ele se compadeceu. Ele deu lugar a Deus para trabalhar na sua vida, para promover a restauração. Isso, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque quando Deus abençoa, Deus abençoa não é somente quando a gente pede, mas é quando a gente age, quando a gente se compadece, quando a gente tem misericórdia do nosso irmão e age com misericórdia. Também não adianta só orar. Você imagina se Neemias ficasse só orando, lamentando e jejuando. Mas a gente vai ver mais adiante que Neemias agindo. E olha só como é que Deus ele trabalha. Um belo dia, Neemias pegou, e foi servir ao rei. E o rei, o que o rei fala para Neemias? Lá em Neemias capítulo 2, versículo 2, o rei me disse: por que está triste o seu coração se não está doente? O rei olhou para Neemias e viu Neemias com um semblante triste, com um semblante caído. E o rei perguntou para ele: por que você está assim se você não está doente? Estou vendo que você está em plena saúde, mas você está triste. O que está acontecendo? E o próprio rei vira para Neemias e fala: tem que ser tristeza de coração. Por quê? Porque a pessoa, ela coloca para fora aquilo que o seu coração está cheio. O que o seu interior está cheio. E essa palavra, no versículo 2, ainda diz que Neemias, ele tem um sentimento. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 2, então eu temi sobremaneira. Então eu temi grandiosamente. Eu fiquei com muito medo. Ou seja, quando o rei questionou, Neemias teve muito medo. Por quê? Como eu estava dizendo no início, qual que era a função do copeiro? Ele experimentava tudo que o rei ia comer antes do rei comer. Então, se Neemias estava com uma aparência triste, uma aparência de doente, ele poderia ter comido algo que estava envenenado e posteriormente poderia, se o rei comesse essa comida, o rei ficaria da mesma forma. Se Neemias morresse, significa que o rei poderia morrer também. Então Neemias ele temeu. Por quê? Porque uma das obrigações do copeiro naquela época era estar com uma aparência boa. E Neemias ele não estava. Mas a tristeza não estava na sua saúde, estava no seu coração. E Deus, em sua grandiosa misericórdia, tocou no coração do rei naquele dia. E Neemias ele contou o caso para o rei. E ele fez um pedido para o rei: olha, o Senhor poderia me liberar para eu ir em Israel e restaurar Israel? E o rei liberou. Neemias pediu cartas para poder passar pelas províncias, passar pelos lugares, as regiões, sem ser barrado, sem ser preso, sem ser perseguido, porque ele tinha o passaporte do rei. O rei deu a ordem para que ninguém barrasse ele. Ele pediu permissão ao rei também que cortasse madeira na floresta do jardim real, e o rei também deu essa permissão. Irmãos, se Deus não tivesse esse negócio, os irmãos acham que o rei ia atender esse pedido de Neemias? O que o rei ia falar com ele? Rapaz, o negócio é o seguinte: você para de palhaçada, você dá um jeito de alimentar direito, cuidar da sua saúde, cuidar da sua aparência, ou você vai ser destituído do seu cargo. O rei poderia ser muito severo com ele. Mas, irmãos, aonde Deus está, aonde Deus toca, os irmãos entendem que Deus, quando Ele quer fazer, Ele usa até o ímpio para poder fazer. Deus estava naquele negócio. E chegando Neemias em Israel, a Bíblia fala que ele chegou e ele entrou em Israel e ficou lá dentro quietinho. À noite, ele saiu e começou a rodear a cidade
e examinar os estragos. Ele começou a interceder a Deus à noite, vendo os estragos. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi reunir pessoas para poder consertar os portões. Irmãos, entendam que não adianta nada quem está com um problema consertar as dores, tratar os seus sentimentos, se a razão que provoca essas dores, elas não são sanadas. Ou seja, não adianta nada tratar feridas se não medicar para poder acabar com aquilo que está provocando as feridas. Tem pessoas que estão procurando remédio para as suas dores, mas não procura tratar a causa raiz, a origem do problema. Por mais que todas as dores sejam saradas, no tempo vai voltar tudo novamente. E a gente vê que nos dias de hoje, dentro das igrejas, isso é uma coisa muito comum. Principalmente quando se faz uma campanha. A gente vê pessoas entrando por essas portas, assentando, fazendo a campanha. Muitas vezes ele é abençoado, ele vai embora, mas daqui a um tempo ele está com outros problemas, porque não tratou a causa raiz. Ele não colocou Deus como prioridade na vida dele, não procurou viver uma vida de santidade. Ele não levantou as suas mãos aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e procurou viver uma vida que se desviasse do mal para que a raiz dos seus problemas não causasse mais dor. E o que Neemias ele fez? Ele juntou com homens, liderou aqueles homens, consertou primeiro os portões, consertou primeiro o lugar que estava vulnerável, permitindo que o inimigo entrasse pelas portas, que os soldados inimigos entrassem pelas portas. Depois ele começou a trabalhar nos muros, a consertar as fendas, levantar onde estava quebrado, consertar as brechas. Entendem, irmãos, que não era uma tarefa fácil, porque os muros de Jerusalém, eles não eram igual os muros das casas aqui do Brasil. Não eram muros nem finos. Os muros que cercavam as cidades naquela época, eles eram tão grossos que alguns estudiosos dizem que você poderia empilhar 6 carros um do lado do outro em cima do muro. Entenda, por exemplo, que essa rua, quantos carros cabem enfileirados aqui? 3, né? É como se fosse aqui, o sul do muro fosse 2 ruas dessas, uma do lado da outra. De ver como que não era uma tarefa fácil. E Neemias estava, em cima dos muros trabalhando, e a notícia começou a rodear as cidades vizinhas, os lugares vizinhos, que havia um homem que tinha saído da fortaleza de Suzã e estava reedificando a cidade, estava levantando os muros. E isso desagradou muitos. A Bíblia fala, inclusive, de um homem chamado Sambalate, que naquela época ele era moabita, e naquela época ele governava sobre a região que depois tornou-se Samaria, e um árabe chamado Tobias. E que Tobias e Sambalate, eles nem se conheciam, nunca tinham tido contato um com o outro, não eram amigos, mas os dois fizeram uma aliança para poder cessar a reedificação dos muros de Jerusalém. Entendem, irmãos, que eles tramaram da seguinte forma: vamos, pedir que Neemias venha até a nós, que nós precisamos conversar com ele. Quando ele vier até nós vamos matá-lo. E o recado chegou até Neemias. Neemias, olha, Sambalate, o rei, Tobias, o árabe, eles estão querendo conversar com você. Teria como você descer desses
resposta de Neemias foi o seguinte: olha, diga-os que não posso, pois estou fazendo uma obra muito importante. Neemias, irmãos, entendeu que ele deveria obediência a Deus, que foi quem tocou no coração do rei para o enviar. Ele não deve satisfação ao inimigo, ao estranho. Irmãos, aquilo que você está fazendo para o crescimento da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida, não pare porque outros te criticam. Até porque aquele que muitas vezes critica, ele não tem condições de fazer melhor. Geralmente aquele que critica, que fica dando muita opinião, ele não pega para fazer. Existem, né, críticas que são construtivas, mas a grande maioria são destrutivas. Geralmente quem critica é aquele que não sabe fazer e ele quer te impedir de fazer. Então, o que o inimigo queria fazer com Neemias? Impedir que Neemias desse continuidade à obra que Deus designou para ele. Irmãos, não deixe que o inimigo te impeça de fazer a obra que Deus tem com você na sua vida. Não deixe, né, que parentes, que vizinhos, e aqueles que se dizem amigos venham te impedir de orar, de jejuar, te impedir de ir na casa de Deus. Não fique dando, irmãos, conversa, ouvidos para pessoas que fingem querer o seu bem, mas que querem o seu mal. Peça a Deus um espírito de discernimento para você saber quem é quem. Nas suas orações, peça a Deus o seguinte: Senhor, me revela o mundo, me revela as pessoas que vêm até mim. Irmãos, Deus vai te mostrar. Existem, né, pessoas que colocam impedimentos para que você vá para a casa de Deus, para que você alcance os seus objetivos. Eu mesmo, né, quando eu fiz o vestibular da Federal, que eu passei, teve um pastor conhecido meu, depois eu fiquei até sabendo, pelo ouvido de outra pessoa, né, que esse pastor falou assim: eu não sei o que é que esse rapaz vai caçar lá em Itapiúna. Se fosse eu ficava quieto aqui. Mas por que ele falou isso na época, né? Porque ele queria que a minha vida continuasse sempre a mesma. Ele não queria que eu crescesse, que eu evoluísse, que eu, né, fosse uma pessoa que fosse mais sucedida. Ele queria que eu ficasse estagnado. E para ele seria muito bom. E eu te falo, irmãos, não deixe que isso aconteça na sua vida, assim como eu não deixei que acontecesse na minha vida. Entenda, né, que essa pessoa era uma pessoa de Deus, alguém, né, que eu esperava que me motivasse, que me colocasse para frente, que me ajudasse. No entanto, a pessoa queria me puxar para trás. Olha que absurdo, né? A gente vê aqui, ó, duas pessoas que nem se conheciam querendo puxar Neemias para trás. Mas Neemias, o que ele fez? Não, eu fui designado para poder cumprir uma missão. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso ir. E ele não foi. Irmãos, Neemias, ele concluiu a construção daqueles muros. Ele reedificou os portões. Ele teve, inclusive, a oportunidade de governar Israel, mas ele preferiu que voltar para a fortaleza de Suzã e reassumir o seu cargo. Mas, irmãos, entendam o quê? Que ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele, a missão, a obra que Deus tinha na vida de Neemias, ela foi cumprida. Entendam, irmãos, que foi cumprido mediante a sacrifícios, a renúncias, a esforço,
esforço. A fortaleza de Suzã, Israel, ficava muito longe. Hoje, a gente tem carro, existe avião, tem moto, a gente se desloca de um lugar para outro com uma facilidade muito grande. Mas o que? Da fortaleza de Suzã até Israel, até Jerusalém, era uma distância como de Uriaé até Belo Horizonte, para cerca mais ou menos aí, de uns 360 quilômetros. Nós imaginamos a pessoa fazer isso tudo a pé. Fala, Deus tem que estar nesse negócio, não está? É muito diferente. Para você ter ideia, 360 quilômetros de carro, a gente gasta aí mais ou menos aí, de 4 horas e meia, não bem, até 6 horas e meia. Você imagina bem quantos dias aquele homem não gastou para poder ir lá. E depois convencer as pessoas de ajudar a edificar aqueles muros. Entendo, que lá no início, o que Hanani disse para ele? Que as pessoas, estavam nas províncias passando fome. Então era um lugar que estava desprovido de recursos. Ele tinha que trabalhar num lugar que não tinha água, que não tinha comida, que os mais fortes tinham sido levados para o cativeiro, que o que ficou foram aqueles mais fracos, que aos olhos do inimigo não servia para nada, aqueles que conseguiram fugir, muitas vezes feridos, mas o que ele conseguiu reunir pessoas, reedificar os portões, reedificar os muros de Jerusalém. Compare, meus irmãos, Jerusalém nessa noite como a sua vida. Você precisa de alguma reedificação para que o mal pare de entrar na sua casa. Existe alguma ferida que precisa ser tratada? Como que está a sua Jerusalém? Como que estão os seus sentimentos? Como que está o seu corpo? Existe algo nessa noite que você precisa renunciar? Existe algo que precisa que as portas, os portões sejam consertados e fechados para que o inimigo não tenha mais poder sobre a sua vida? Existem feridas a serem tratadas, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que fecha as portas para o inimigo, Ele é o Deus que te fortalece, Ele é o Deus que te cuida. Oh, aleluia. Ele é o Deus que te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem uma obra na sua vida e Ele não te deixa desamparado. Ele é o Deus que te cuida. Que lá no seu problema, Ele ouviu o seu clamor, ouviu as suas orações, ouviu as orações daqueles que oram por ti, ouviu as orações daqueles que muitas vezes na madrugada, muitas vezes dentro dessa igreja, muitas vezes dentro da sua casa, estavam orando pela sua vida, pedindo que Deus te abençoasse, que Deus te guardasse, que Deus te tirasse do vento, que Deus tratasse com você. E Deus te trouxe nessa noite, me trouxe nessa noite, para que nós sejamos tratados, abençoados, para que nós entendamos que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. A gente vê que Neemias, para ser atendido, ele demorou 9 meses. Muitas vezes achamos que temos que orar a Deus hoje e Deus tem que atender amanhã. Deus ele vai atender no tempo dele, mas Ele não vai te deixar desamparado. Porque, irmãos, muitas vezes nós passamos pelo problema, nós passamos pela luta, para que nós sejamos fortalecidos, sejamos preparados, sejamos capacitados. Entendo, que o Neemias, que saiu da fortaleza de Suzã, que ele era um copeiro, que foi trabalhar como um pedreiro, como um mestre de obras, aonde que um copeiro vai saber serviço de pedreiro?
Pedro trabalhou de pedreiro. Entenda, né, que Deus ouviu esses 9 meses de oração, de jejum, de clamor, de intercessão, esses 9 meses de lágrimas. E Deus o que? O abençoou, por quê? Porque Deus olhou para dentro dele e viu dentro do coração de Neemias alguém que se compadecia do seu próximo, do seu irmão. Ele poderia ser uma pessoa egoísta e pensar, né, da seguinte forma, como eu disse no início, né? Eu estou aqui, eu estou comendo, estou bebendo, estou dormindo, estou vestindo. Para mim está tudo bem. Azar de quem está em Jerusalém, azar de quem fugiu para as províncias, azar de quem foi preso. Eles pecaram mesmo. Deus permitiu que eles fossem presos porque eles são pecadores. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Vamos me compadecer deles para aqui. Mas não, Neemias não teve esse pensamento, ele não teve esse sentimento. Se a gente seguir o capítulo 1 mais adiante aqui, a gente vê que a oração de Neemias é uma oração de perdão. Ele assume para si, ele compra essa briga para si. E que ele fala: Deus, perdoa os meus pecados, os pecados de Jerusalém, os pecados de Israel, pois eu, os meus pais, a minha família e os meus conterrâneos pecaram. Perdoa, Deus, seja compadecente, seja misericordioso. E Deus, nessa noite, Ele está atendendo as nossas orações. Ele está atendendo as orações que foram feitas por nós e para nós, se compadecendo de cada um nessa noite. Basta você, nessa noite, receber, porque depende de você, dentro de você, receber o que Deus está falando nessa noite. Eu sempre, como eu costumo dizer, serve para mim, porque quando, eu pego a palavra para poder entregar, eu sempre falo com Deus o seguinte: o Senhor fale comigo também. E a palavra primeiro ela vem para mim, porque a minha boca está muito mais perto do meu ouvido do que do ouvido dos irmãos. Então, os irmãos entendam que essa palavra não é só para a igreja, é para mim também, até porque eu também pertenço à igreja. Eu pertenço a essa família. Eu pertenço à família, Igreja Evangélica em Obra de Libertação. Então, irmãos, fica nessa noite essa palavra que o Senhor nos trouxe, esse aprendizado que o Senhor trouxe para cada um de nós, que ele sirva como uma mudança de vida, uma mudança de postura, e que nós possamos, ao sairmos daqui, sairmos dessa porta para fora, não esquecer dessas palavras, mas meditar e levá-las como uma prática de vida para todos os dias. Amém, irmãos? Amém. É o que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, voltando a palavra para o pastor Carlos Vieira.